O universo da microscopia, do campo claro e do campo escuro. Como é que a gente consegue avaliar as condições biológicas de um paciente por intermédio dessas duas técnicas bastante interessantes, cada uma delas com as suas próprias nuances, com as suas próprias vantagens. Para falar desse importante assunto, nós temos o prazer de receber aqui o Rafael Durante, que é biomédico, engenheiro elétrico, que já foi entrevistado no programa da semana passada, e nós demos uma ampla pincelada na diferença de campo claro e campo escuro. E hoje nós vamos dar continuidade a este importante assunto num curso que vai acontecer agora em maio, de 25 a 27 de maio, aqui em São Paulo. Começa aqui mais um Saúdes. Muito bem, no programa de hoje nós estamos falando sobre a importância da microscopia de campo claro e campo escuro. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Rafael Durante, que é biomédico, engenheiro elétrico, um grande estudioso, amigo do nosso programa e amigo pessoal também. Muito boa noite, Rafael Durante. Seja muito bem-vindo ao Salutos mais uma vez. É um prazer recebê-lo. Novamente estamos aqui. Muito obrigado aí, sempre um prazer aí poder externar aí e tirar dúvidas, né, inclusive sobre a nossa proposta aí de trazer conhecimento, né? Obrigado. O campo escuro, Rafael, ele permite ver a morfologia do sangue, dá para avaliar as hemoglobinas, os tamanhos dela. Você tem um formato limão, você tem arredondada, se está aglomerada, se não está, se está com estresse oxidativo. Você pode dar um parecer rápido Sim, sim, sobre rápido sobre o que a gente pode avaliar assim, é, sim. uma gota de sangue no campo escuro. Você comentou aí sobre coisas interessantes, sim. Não é bem, quer dizer, a gente aproveita a técnica, tá, para poder abordar o nome que você colocou aí de morfologia, que são as formas, tá? Uma coisa que é importante também conhecer na observação do sangue em vivo, né, no campo escuro, a morfologia é muito importante. A forma das hemácias, a gente chama qualquer modificação nas estruturas da hemácia, a hemácia sempre é redondinha, tal, tem uma forma, vamos dizer assim, adequada para a natureza dela, que a gente considera uma hemácia normal. Tamanho, o volume e o aspecto. Tudo que saia fora disso, a gente tem um nome, chama-se poiquilocitose. Essa poiquilocitose são as várias formas que as hemácias podem se demonstrar visualmente em função da modificação da sua estrutura, principalmente que é composta de fosfolipídicos. A membrana é uma célula que não tem núcleo, né? Ela é anucleada, ela tem dentro o que nós chamamos de hemoglobina, que é uma proteína, tipo de uma sistema proteico. E a hemoglobina, dentro da hemácia, a hemácia, na verdade, é um invólucro, é uma almofada que leva a hemoglobina e transita pelo sistema, levando os gases e nutrientes também. Então, os gases levam oxigênio e traz o CO2, né? Agora, a morfologia é uma parte importante, mas não é o objetivo, tá? Sim, sim. Mas serve para ajudar numa proposta e diagnóstica, é isso que eu quero dizer. Perfeitamente, Não é claro, um claro. diagnóstico, mas pode ajudar. Por exemplo, É, o, é, o que eu a- lembro, a o- forma limão, por exemplo, é uma carência de vitamina B, em especial a B12. É isso ou não? tem essas inferências, agora sempre eu digo, né? Veja bem, eu acho que dentro eu vou até vou fazer uma palavra, a medicina que nós conhecemos, né? Principalmente a patologia, eu sou patologista, né, na área da biomédica, né? Então, a patologia, quer dizer, estudo de análises clínicas, e para mim entender de análise clínica, eu tenho que entender das doenças. Entendeu? O que é a doença? Não, porque não adianta eu ver, por exemplo, não que eu não vou dar minha opinião para o médico, tá? Mas eu posso inferir. Olha, doutor, tem põe na linha aqui, eu tenho um desvio à esquerda de leucócitos, tá?
pode ser que ele vai pedir exames mais apurados, porque a pessoa pode ter uma Isso é leucemia muito importante. mieloide. Quer É dizer, a claro, microscopia de campo escuro não é um diagnóstico. Isso é importante que não, se não, diga, não, né? não, não. Não é diagnóstico, ela é, vamos dizer assim, somatória, é um fator de somar as inferências que vão vir por conta do profissional, que é o médico. Como Mas eu é até, indicativo, né? É um mas indicativo. sem dúvida, claro, claro. Por exemplo, você mede a temperatura de uma pessoa, você não está com febre, mas você não sabe por que está com febre, mas você vai levar então a outras correlações, vai fazer exame, um, um exame, por exemplo, um hemograma, ver se a pessoa está tendo algum aumento ou diminuição de alguns glóbulos que expliquem, né, a febre, né, uma infecção, uma inflamação. Então, tudo que a gente vê na microscopia de campo escuro, ou no campo claro, não importa, tem que fazer correlação, sempre. E a gente explica lá, dá bastante dicas e mostra como é que isso tem que ser feito. Não é? E volto a dizer, a palavra que a gente sempre é a observação, né, clínica. Isso é o mais importante que tem que ser observado em qualquer área. O teu conhecimento, o meu conhecimento, ele é fundamental para reforçar a observação. Mas se você não for um observador, um pesquisador, o médico, ele é um pesquisador, o terapeuta é um pesquisador. Não é? Mesmo que você já tenha as bases da queixa, eu tenho uma doença autoimune, uma tiroidite de Hashimoto, sei lá o quê, eu tenho uma gastrite crônica. Bom, isso aí é um fator que nós temos que levar em consideração, claro. Mas é efeito, né? Você sabe disso, são efeitos, não tem nada a ver com causa. A causa está em outro lugar, ela é, né, para ser assim, objetivo, você não pode dizer que a gastrite crônica é causa, não é causa, é efeito, né, patológico de uma causa que é um desgaste, uma insuficiência gástrica, pode ser mecânica e pode ser bioquímica, entendeu? Aí precisa ver. Né? Mas então a microscopia, ela mostra até onde que você pode chegar. Tipo assim, olha, daqui para frente, aí eu já vou precisar de outras inferências, vou precisar de mais exames. Por exemplo, uma coisa que é muito importante, a gente mostra um pouco isso no curso, que é a interpretação de um hemograma. Tá? A interpretação do hemograma é complexa, porque o hemograma, no meu entender, é um dos exames, análises, né, que a gente pode dizer, é uma análise clínica, das mais abrangentes que você pode ter para estudar o terreno biológico de uma pessoa. É fundamental, né? Mas tem que saber interpretar. Às vezes o pessoal acha que eritrócito alto é um fato ruim, mas na verdade Não, está denotando que o sistema imunológico está a todo vapor, né? exatamente. Então tem que ver justamente por que o negócio está aumentando e o outro está diminuindo em relação ao que o paciente está se expressando. Compreendeu? Qual é a pessoa? No nosso caso, eu não sou médico, a gente não faz diagnóstico Não, nosológico, mas a gente exatamente. pode inferir de acordo com tudo. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, para a medicina tradicional chinesa, o que gera o sangue não tem um meridiano da medula, mas tem o baço pâncreas, que é o responsável pela gestação ou a geração do sangue, junto com Olha, circulação e sexualidade. Mas não tem um meridiano da medula. Se é, houver um diagnóstico morfológico capenga, ou com uma hemoglobina ruim, falta de hemoglobina, ou a mesma sim, alteração, eu sei que eu vou trabalhar o que eu preciso trabalhar com o meridiano baço pâncreas. exatamente. Está correto É, esse, né? é perfeito, é isso aí mesmo. Então, não pode ter expectativa de que a microscopia vai ser tipo assim, ó, vai te dar o diagnóstico do que a pessoa tem. Não é possível isso. Né? Tá? Isso é inferência, é somatório a outras possibilidades. Tá? Mas vai Mas dar ajuda muito, mas é uma mu- coisa muito boa, né? Muito muitas interessante, informações, né? muita coisa, muita coisa. A própria hematologia em si, né? A própria hematologia acadêmica, ela já é fundamentada numa das coisas mais sagradas que tem, porque o sangue é o rio da vida, compreende? Então eu faço sempre uma analogia assim, para ser mais simplista, se você quer saber a saúde de uma cidade, você vá pesquisar o rio dessa cidade, né?
Se você quiser conhecer a vida do seu vizinho, você põe um plástico no jardim da sua casa e joga durante 3 dias todo o lixo do seu vizinho nesse plástico, e aí você vai saber até o que ele come, qual é o remédio que ele toma, qual é o tipo de papel higiênico que ele usa, quanto ele toma de Coca-Cola, que carne que ele usa. Você sabe da vida da pessoa inteira, você compreendeu? Pelos resíduos, entende? Então, você observando os resíduos também que estão no sangue, porque o sangue carrega resíduos, porque É. a excreção renal, a excreção intestinal, tudo isso que é absorção e a assimilação e a desassimilação é uma coisa que é visível, a intoxicação da pessoa, até que ponto essa pessoa está intoxicada, né? Por isso que tem as práticas antes desses exames, todos, qualquer que seja, uma explicação da vida pregressa, né? Uma anamnese, uma conversa, para você conhecer a pessoa. Um erro fatal que eu estou cansado de ver o sujeito, né? Sai de um curso desses por aí manda para mim uma foto do sangue perguntando o que eu acho. Falei, pô, eu não sei nem o que te dizer, não é? Não posso achar nada, não sei o que está acontecendo. Quer dizer, a mesma coisa você tirar uma fotografia de uma pessoa, né, em um determinado momento emocional, e querer dizer o que essa pessoa, por que essa pessoa está triste, por que essa pessoa está contente. Como é que você pode dizer uma coisa? Não é? Então, esse é o risco. Então, por isso que eu digo, não é, existe algumas inferências de imagem, claro, isso não tem a dúvida, a própria hematologia mostra isso, né? Hemácias menores, hemácias maiores, estou falando acadêmica, não hemograma, a anisocitose, macrocitose, microcitose, poiquilocitose, valores hematimétricos, tudo isso são gradientes. Mas não quer dizer que você também tenha que ter isso como base de referência para dizer que a pessoa tem a saúde ou não. Por exemplo, resumindo, você pegar um hemograma, que está lá, valores eritrocitários, glóbulos vermelhos, sei lá, vai 5 milhões a 6 milhões e meio. Se o cara está com 5 milhões e 50, ou está com 6 milhões e 990, isso não quer dizer que é normal. O que normalmente se faz é você pegar os dois, soma, divide por 2, pega um meio. O meio seria o razoável, não é? E não os extremos, porque está com sei lá, hematócrito, 50%, 40%. Se o cara está com 35%, aí chama atenção, está com muita pouca hemácia em circulação, está perdendo sangue em algum lugar, está tendo uma hemorragia que ele não está percebendo, né? Pelas fezes, ou às vezes até por uma menstruação de uma senhora, né, de uma senhorita aí que pode estar numa fase de menstruação, está perdendo sangue. Se você fizer um valor hematimétrico e mesmo, por exemplo, um HCM lá, você vai ver que está abaixo do normal. Mas ela não está doente, ela está passando por uma fase aguda, né? Logo volta à normalidade. Então, tudo isso, o ambiente que a pessoa vive é fundamental conhecer. Alimentação, até o que pensa, compreende? Como está vivendo, quais são os fatores de somatização que essa pessoa está sendo, digamos, submetida no seu dia a dia, não é? Então, quer dizer, as técnicas a gente explica da melhor forma possível. E o resultado que eu tenho visto das pessoas que têm feito o curso é que são muito bons. As pessoas saem com uma outra e outra. Não é porque você fez o curso que você já vai sair de lá sabendo tudo. É lógico que não. São Claro. bases fundamentais, tem que estudar. A gente oferece literatura, a gente oferece a parte do curso, uns pendrives lá com vários livros que a gente pagou caro por eles, né? Livros que vêm de fora, livros que vêm do Canadá, que vêm da Alemanha, que vêm de alguns países da Europa, que são livros antigos, que dificilmente você encontra, e se encontrar são muito caros. Então a gente fez um compêndio e oferece a preço baixo, mas só para ajudar a gente a manter a biblioteca funcionando, novidades e tal, né? E a gente mostra no curso como é que muitos paradigmas foram quebrados. Por exemplo, é inacreditável, né? O que eu chamo de paradigma, dando um pequeno exemplo, é a questão das membranas sódio-potássio.
né? Que é o que mais, isso aí é a vaca sagrada da biologia, né? Eu vou pedir licença para o Rafael Valente, nosso pequeno intervalo comercial. A gente volta em um minuto. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa de hoje estamos falando de microscopia de campo claro, campo escuro. Vai ter um curso agora dia 25 a 27, é isso mesmo? Isso, é 25, 26 e 27 de maio. De maio, exatamente. Aqui em São Paulo, é, os interessados podem falar com a Nara, 996724339, 996724339, falar com a Nara, 25 a 27 de maio, curso de microscopia bastante interessante. Então, uma das quebras das vacas sagradas, que nós estávamos falando há pouco na primeira parte do programa, diz respeito à bomba de sódio e potássio. É isso mesmo, Rafael? Eu comento isso no curso e até mostro a documentação, né, porque isso é um trabalho que foi publicado, né, e inclusive tem um livro muito interessante que até com a ajuda de alguns amigos nossos em particular aí, conseguimos fazer uma tradução técnica em português espetacular, porque traduzir coisa científica de uma língua para outra é como diz o italiano, né, o tradutor é o traidor, né? Então, toma cuidado, né? Então, nós fizemos isso aí. Então, a gente oferece esse livro, se as pessoas quiserem. Também é do Dr. Gilbert Lin. Ali, esse assunto é só para mostrar, né, que a gente tem, às vezes, algum conceito já formado, irredutível, irrevogável. A nossa crença é tamanha que a gente não acredita que essas coisas possam mudar. Eles chamam isso de quebra de paradigma, né? Então, isso é um dos modelos. A outra quebra de paradigma, que eu posso até ser apedrejado, mas é o que a gente vê, né, é que o sangue não é estéril, não se apregou. Não é possível. Está lá bem claro que não é possível. Tá? Agora, o que a gente chama de estéril ou não estéril, precisa também ter muito cuidado com o adjetivo, porque existem modos de compreender o que é estéril. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o método de pasteurização, dá até o nome do sujeito, né? Luiz Pasteur que inventou isso aí, né? Você pegar, elevar a temperatura do leite, por exemplo, de vaca até 110 graus, 120 graus, e de repente se dá um choque térmico, você desconstrói todas as bactérias, todos os patógenos. Esse é o que dizem, né? Muito bem. Só que não é verdade. Não é um fato, porque o que acontece é que, num determinado momento, nem 100% foi destruído. Existe lá um resquício de 2, 3%, que, na verdade, vão se multiplicando e acaba virando 100% que tinham, determinando o tempo e a exposição e uma série de coisas. Então, isso é outro paradigma, compreende? Então, o próprio organismo convive com... Tem até um livro famoso aí, 10% humano, né, que lá explica assim, de forma biológica e compreensível, que o corpo humano é 70% é água, 20% é fungo, vírus e bactérias, e 10% são os tantos trilhões de células que montam o organismo humano. Então, tem medo de fungo, de parasita, de bactéria, isso aí é muito relativo, porque na realidade isso já está dentro de nós, já convive. Faz parte, né? Faz parte do sistema do bioma humano, entende? Assim como nós, dentro do bioma da própria situação, né, do planeta, nós também somos parasitas da própria Terra, do planeta. Nós somos parasitas da Terra. E assim, o macro e o microcosmo funcionando em harmonia. Quando há um desequilíbrio, na realidade, do nosso bioma, por conta das agressões, do maltratamento da nossa cidade, aí vem o que a gente chama de desequilíbrio. O sistema imunológico, antígeno e anticorpo desequilibra e aí certas formas que seriam
natural de se conviver com ela se tornam agressivas. Basta você regular o ambiente e você continua no seu equilíbrio, porque a vida é equilíbrio, não é outra coisa. Né? Agora, o que que você estava falando da quebra do paradigma do sódio e potássio? O que foi descoberto em relação ao que existia e o que quebrou? É, basicamente é o seguinte, perdão, até estou sem água aqui. É, na bioquímica se aceita, né, que existe entre o citosol, quer dizer, o citoplasma da célula e a parte extracelular, existe naturalmente a troca de íons. Tá? Uma dessas trocas iônicas principal, uma das principais, mais principal, acho que a mais seria manter o potássio dentro da célula e deixar extravasar o sódio. Se o potássio sair de dentro da célula, a célula praticamente se desintegra. Bom, quem produz esse fluxo iônico, nós estamos falando de troca de elétrons, né? Fluxo iônico, ou seja, como é que esse íon de potássio fica, como é que o sódio sai, como é que o potássio entra, como é que o sódio sai ou entra, enfim, esse equilíbrio celular. A energia, o trabalho disso, vem de uma fonte chamada ATP, que é o trifosfato de adenosina, ou seja, para que isso funcione, a célula precisa da energia, tá? Porque qualquer coisa que você fala dentro do organismo, em trabalho, você está falando de energia. Muito bem. O doutor Gilbert Ling, ele começou a estudar isso aí, né? E ele percebeu o seguinte, ele fez um cálculo, ele foi o primeiro cientista que conseguiu inserir dentro de uma célula um medidor de tensão, de corrente, de fluxo de elétron. Tá? E ele mediu isso aí de forma precisa, e ele chegou à conclusão seguinte, que para que essa célula pudesse trabalhar de forma iônica, teria que gastar 200 vezes mais energia mitocondrial, 200 vezes mais energia mitocondrial do que ela produz. Seria uma coisa inacreditável, tipo assim, olha, eu vou daqui ao Rio de Janeiro, eu tenho 50 litros de gasolina, só que o meu carro gasta 1 litro por quilômetro e eu consigo chegar no Rio de Janeiro com 50 litros de gasolina. Então, onde é que vem o resto da energia? Onde vem os 450 litros? Não é possível isso, né? Então ele começou a pesquisar. Aí o que ele descobriu? Ele descobriu uma coisa inédita que se chama, isso é motivo até para a gente conversar outras vezes, que é o quarto estado da água. Tá? Esse quarto estado da água é uma água que se chama água polarizada negativamente dentro do citosol, ou seja, dentro da célula existe um tal de H2O que não é H2O, é H3O2. Esse H3O2 é o chamado, mais ou menos como se fosse um potencializador dessa água estruturada, é uma água estruturada de altíssima qualidade, que essa estrutura que se chama água de exclusão dentro da célula, faz com que haja troca de sódio e potássio sem gastar energia nenhuma. Não é membrana. Não é membrana. Não é nem troca, não existe gasto de energia, fundamentalmente é isso aí, tá? E não tendo gasto de energia, justifica da onde que a gente está achando que vem essa energia que não existe. Então, qual é o quebra de paradigma? Que não é troca iônica, tá? É uma troca feita pela própria estrutura da água intersticial que permite, é como se fosse uma tela, vamos imaginar assim, uma tela de mosquito, tá? Uma tela de mosquito. Só que tem aqui mosquitos grandes que passam daqui para lá, só que eles não conseguem voltar. E mosquitos pequenos que passam para lá, mas eles também não conseguem voltar pelas tramas maiores. É um negócio inacreditável, é uma geleia, tipo uma gelatina. Bom, ele escreveu um livro sobre isso aí, que é um trabalho científico, inclusive, né? Depois eu posso até mandar para você um link que eu tenho lá do Google Drive, você pode distribuir para a turma, não tem problema. É um livro que deve ser lido. Então, da mesma forma como eu mostro isso aí, hoje quem dá continuidade ao trabalho dele
É o Dr. Gerhard Pollack. Vocês podem encontrar no YouTube, aí tem vários vídeos dele, chama-se O Quarto Estado da Água. Então, o Gerhard Pollack mostra o que é isso aí, né? E, ó, quem quiser mais fundamentação, vai no livro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que paradigmas se quebram, entende? Então, a própria estrutura de você encontrar pleomórficos no sangue, né, que isso a gente deixa para o curso, porque é um negócio meio complexo, né, a ciclogenia, essa coisa toda, é um fato a ser observado. Não pode negligenciar isso aí, entende? A exemplo por exemplo, a doença da vaca louca, né, a encefalopatia do animal, né, Prusiner, acho que em 1996, ganhou um prêmio Nobel por provar que existe o prion. O prion é uma sigla que identifica uma proteína que ela acaba se transformando num tipo de um veneno que a gente chama de vírus. E o vírus é um veneno, é um excremento de célula, é um pedaço de informação de DNA ou RNA de qualquer coisa que está deteriorado no sistema biológico, mas não tem vida nenhuma. O Não vírus tem, né? não tem vida. Mas essa proteína, né, ela é capaz de se desenvolver dentro do animal e fazer um estrago, de infeccionar o cérebro do animal, a encefalopatia. Da mesma forma como esses prions também podem atingir o ser humano. Qual é o problema? É um transbordo, né, de bioma. Da mesma forma como existem milhões de vírus que estão permeando a vida silvestre, e de repente um deles pula para dentro do ciclo humano e se desenvolve. E por quê? Porque o homem invadiu, tá, aquele outro ciclo que estava lá fechado para aquele tipo de bioma, entendeu? Que é o que acontece, né? Você pega na selva, por exemplo, amazônica, você não vai ver um índio com malária. Você só vai ver índio com malária quando o branco já andou por lá e fez o estrago. Mas ele sendo natural dali, a malária para ele não existe. Não Ele tem existe, né? um, ele tem um sistema controlado, entendeu? E, no entanto, se um branco for lá, vai se infectar, né? Vai ser Não é feito. que vai se infectar, ele vai estar sensibilizado. O fato dele ter a doença ou não vai depender dele, né? Como o Maffei falava, ninguém fica doente do que quer, fica doente do que pode. É Exatamente. assim. Então, eu quero agradecer muito ao Rafael Durante. Tem mais dia 25, 26 e 27 de maio aqui em São Paulo, Isso. em Tema, Ibirapuera, um curso de microscopia de campo claro e campo escuro, que eu absolutamente recomendo. As pessoas interessadas devem falar com a Nara pelo 996724339. 996724339, falar com a Nara. É isso? Tem mais alguma coisa que você Sim. gostaria de deixar claro? Só um finalzinho aqui, se possível. Sobre esse livro, eu vou te enviar no teu WhatsApp aí o link da onde Sim. tem o livro, tá? Em português. E você pode, não tem mais domínio público, é livre, não se preocupe com isso, né? É importante propagar isso para quem gosta de estudar a biologia, né? Principalmente Aham. o nível do que nós estamos comentando aqui é uma leitura assim imperdível, né? Então, inclusive recomendada para professores, né, de biologia, para ver se a cabeça, né, abre um pouco, porque de fato, não desmerecendo o que a gente tem por aí, mas tem muita coisa que as pessoas não estão entendendo. Por que que acontece, né? Então é Com isso, eu certeza. agradeço bastante. Você Tá? vai colocar o descritivo aí, eu vou pedir para o Xerec lembrar a gente aí, quando for para o ar, Isso, para colocar o link no descritivo do vídeo. isso. Ou se você não quiser ter também muito trabalho aí, que é natural do teu dia a dia, você põe meu e-mail, você deve ter aí. A pessoa manda um e-mail para mim, eu mando o link, não tem Não, problema. fala o seu e-mail que a gente quer. R Durante, tudo junto, R Durante, com E no fim, né? De Rafael, R Durante 2015, arroba gmail.com. rdurante2015@gmail.com. É isso aí. Muito Isso. obrigado, Rafael. Foi um prazer. Pode enviar o e-mail aí que eu mando o link do livro. Tá bom?
Muito obrigado pela sua atenção e um bom curso para nós, porque eu estarei presente lá. Muito obrigado aí e, naturalmente, eu e o Adalto agradecemos muito a sua, novamente, boa intenção aí de propagar e compartilhar isso, porque é importante para o meio que nós estamos vivendo, né? Sim. Naturalmente. Os bons trabalhos, a gente é a nossa função, divulgar Bom, e é a nossa missão, Rafael. tá bom, então. Então, Obrigado, então. obrigado a todos, obrigado pela audiência, até a próxima segunda. Muito obrigado.